Indo dormir com o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional desta noite. Eu sou o pastor Elienay e eu quero, neste momento, meditar com você sobre um assunto muito importante e que, infelizmente, ainda gera dúvida em muitas pessoas. O batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas ou em novas línguas, ainda faz sentido nos dias de hoje? Tem pessoas que ainda estão perdidas. E já logo no início eu gostaria de perguntar para você, o que você pensa sobre isso? Coloca nos comentários, né? Coloca a tua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. Há quem diga que esse dom cessou. Há quem afirme que o Espírito Santo não batiza mais, como no livro de Atos. Mas qual deve ser a nossa base para caminharmos firmes com Jesus Cristo? A nossa tradição, a opinião das pessoas ou a palavra de Deus? Então, nesta noite, nós vamos permitir que a própria Bíblia responda a essa pergunta. A promessa do Pai continua. Olha só, antes do Senhor Jesus subir para o céu, ele mandou que os discípulos aguardassem a promessa. Então, Atos capítulo 1, verso 4 e 5 diz assim, ó: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Perceba que o Senhor Jesus não está falando da conversão. Os discípulos já criam nele, já haviam recebido autoridade, mas agora seriam revestidos de poder pelo batismo com o Espírito Santo. Então, quando alguém diz para você que quando você aceita Cristo como Salvador, você já recebeu o Espírito Santo, em partes é verdade. Sim, você já recebeu o Espírito Santo, mas o batismo, o revestimento de poder é outra coisa. Só nesse texto já fica claro. Louvado seja Deus. E a evidência no dia do Pentecostes. Quando chega o dia do Pentecoste, aconteceu exatamente o que Jesus havia prometido. Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Observe atentamente o que a Bíblia diz. Todos foram cheios. Aleluia! E logo em seguida começaram a falar novas línguas. A pessoa, quando é cheia do Espírito Santo, o que vai acontecer logo em seguida? Falará outras línguas. Não foi algo aprendido, não foi emoção humana, foi uma manifestação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo de Deus. Ao longo do livro de Atos, nós encontramos esse mesmo padrão sendo repetido uma e outras vezes. Glória a Deus por isso. Nós vemos Pedro depois orando e as pessoas recebendo o batismo do Espírito Santo. Vemos Atos 19, as pessoas continuam recebendo o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo era derramado e Deus manifestava o seu poder em todo o livro do Atos. É uma continuação. Não é recebeu e nunca mais receberam, não. Você percebe que eles continuavam recebendo o batismo com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele confirma que as línguas permanecem. Né? Alguns afirmam, e até gente famosa, que as línguas cessaram. Mas vejamos aqui, meu amado irmão, o que Paulo escreveu. 1 Coríntios 13, 1.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Observe que Paulo não reconhece apenas a língua dos homens, mas também as línguas dos anjos. Aleluia! Porque tem gente que insiste em bater numa tecla, irmão, que não faz sentido nenhum. Não, mas lá em Atos, eles falaram noutras línguas, era a língua daquele povo, não era uma coisa que não se entendia. Parece que essa gente não lê o restante da Bíblia ou se faz de tolo, perdão da palavra, porque o objetivo dessa gente é negar o dom. E quando nós olhamos para Paulo aqui, pelo contrário, né? Paulo ele afirma que a língua dos homens, a língua dos anjos. E tem mais ainda, fica comigo até o final. O problema, meu irmão, nunca foi falar em línguas. O falar em línguas é maravilhoso, é poder de Deus. O que Paulo se refere aqui, meu irmão, nesse texto todo de 1 Coríntios 13, é a falta de amor. Tem gente que fala línguas estranhas, que é um dom que recebeu de Deus, mas falta amor. E qualquer coisa que você faça, seja espiritual, ou seja no mundo físico, seja material, se falta amor, falta tudo. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Mas vamos voltar aqui ao assunto sobre o falar em línguas estranhas. As línguas edificam quem as recebe. O apóstolo Paulo ele continua ensinando. 1 Coríntios 14, verso 2. Porque o que fala língua estranha não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Oh, meu irmão, e em espírito fala mistérios. Veja que quando alguém ora em línguas, fala diretamente a Deus. É o Espírito Santo dentro de você, intercedendo por ti, edificando você e está comunicando diretamente com Deus. Então não há interferência humana, não é nem mesmo língua de homens e nem língua de anjos. É a chamada línguas estranhas ou língua desconhecida. É uma língua do próprio Espírito Santo com Deus, para que não haja nenhuma interferência. Observa aqui outro texto, aqui outro versículo, 1 Coríntios 14, 4. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Isso, meu irmão, não significa egoísmo, mas significa fortalecimento espiritual. Porque alguém pode dizer, para que ficar falando língua estranha? Para ser fortalecido. Aquele que fala língua estranha há de concordar comigo e eu peço para você, dê o seu testemunho aí, como que era a sua oração antes de você ser batizado com a evidência de falar em línguas estranhas. A nossa oração antes de falar em línguas estranhas era uma oração fraca, uma oração difícil, que não rompe. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo e começa a orar em línguas, você se torna poderoso em Deus e entra em batalhas espirituais, você é revestido de ousadia, de poder, a tua pregação é diferente, o teu testemunho é diferente, porque você recebeu revestimento de poder. Glória a Deus! E assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo físico diariamente, também precisamos ser fortalecidos espiritualmente. E eu vou dizer algo aqui, você pode, meu irmão, buscar fortalecimento espiritual na leitura da palavra, ouvindo louvores, ouvindo pregação, mas nada, absolutamente nada, se compara a você orar em línguas estranhas. O fortalecimento espiritual que você recebe é totalmente diferente, porque é promessa de Deus. Ele diz, aquele que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então, o orar em línguas é um dos recursos que Deus concedeu ao homem para a sua edificação pessoal. E quando a gente continua lendo esse texto que é tão citado pelos que se dizem crentes, porque eu não consigo crer que alguém seja crente e não crer nos dons do Espírito. E eles usam 1 Coríntios 14 para fazer uma confusão, mas olha o que diz a palavra. O apóstolo Paulo diz assim, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar,
e não proibais falar línguas. Que texto claro, irmãos. Então Paulo não escreveu, façam isso apenas até o 1º século. Ele não disse, quando os apóstolos morrerem, isso terminará. Ele diz, não proibais falar línguas. E quando você vai em qualquer uma dessas igrejas, ouve qualquer um desses pastores que são contra o falar em línguas estranhas, eles não são, a gente não aceita, ou a gente não concorda, não, eles proíbem, eles fazem chacota, eles riem, e isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Um perigo sério, então não caia nessa conversa, não caia nessa mentira do inimigo, usando boca de pessoas para dizer que o Espírito Santo já não opera mais dessa maneira. Ô meu amado irmão, a nossa responsabilidade como crente genuíno em Jesus Cristo não é querer adaptar a Bíblia ao que nós pensamos, ao que a gente acha que é bonito. Não, a gente é que tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A promessa continua para todos os que creem. Jesus encerrou o seu ministério terreno fazendo uma declaração poderosa. Marcos 16, verso 17 e 18, ele diz: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Irmãos, eu quero que você faça uma pausa aqui. Quando o Senhor Jesus libera essa palavra, o Espírito Santo ainda não havia descido. No Pentecostes, ainda as pessoas não falavam línguas estranhas, as pessoas ainda não falavam línguas desconhecidas, ainda não falavam as línguas dos anjos. Meu amado irmão, uma promessa do Senhor, os sinais seguirão. O Senhor estava falando, depois de mim, vocês vão expulsar demônios, vão falar outras línguas, vão pegar em serpente, se beber coisa mortífera não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Oh, meu amado irmão, ele diz, esses sinais seguirão aos que crerem. Não estava falando a vocês, meus apóstolos, a vocês, discípulos, a vocês, judeus. Não, aos que crerem. Louvado seja Deus, louvado seja o Santo de Israel. E o mesmo Espírito Santo que batizou a igreja lá no Pentecostes, continua batizando no dia de hoje. O mesmo Deus que operava milagres lá na igreja primitiva, continua batizando agora na igreja dos últimos dias. Aleluia! Antes do arrebatamento, antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, como diz lá em Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As obras de Deus, ela permanece. Aleluia! Então, meu amado, eu fico até às vezes nervoso quando eu vejo alguém falando algumas coisas tão terríveis, tirando de você o poder do Espírito Santo, tirando de você a virtude do Espírito Santo. Então não dê ouvidos a essas pessoas, mas entra no teu quarto, se você ainda não é batizado, se você ainda não fala em outras línguas, e peça ao Senhor, porque o batismo com o Espírito Santo é um dom para todos. E quem sabe amanhã estarei falando sobre isso. O dom do Espírito Santo não é para alguns, é para todos. Todo crente pode ser batizado com o Espírito Santo. Então hoje eu quero fazer uma oração juntamente contigo para que você seja revestido de poder e quem sabe nesta hora receba o batismo com o Espírito Santo. Amado Rei, Pai Celestial, entramos, Senhor, na Tua presença para Te engrandecer, para glorificar o Teu nome. Aleluia! Senhor, nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito Santo que foi enviado até nós, como consolador, como guia, aleluia, como professor, aquele que nos ensina, como guia que nos ensina o caminho, como consolador, Senhor, que traz paz, como aquele, Senhor, que tem, Senhor Jesus, nas mãos, aleluia, a autoridade, o poder, Senhor, para executar em nós, aleluia, o que Cristo fez na cruz do Calvário.
e também, Senhor, para nos batizar com o Teu Espírito Santo. Esse meu irmão, a minha irmã que me ouve agora e que deseja, Senhor, falar em outras línguas, vem sobre essa pessoa, vem sobre este meu irmão, Pai, batiza ele, derrama, Senhor, sobre ela o Teu Espírito, que possa, Senhor, falar em outras línguas, dá, Senhor, variedades, dá, Senhor, interpretação, te calama da raide lema suria anderemanai. Tu és poderoso, Senhor, Deus maravilhoso, que a Tua igreja avance, que os Teus filhos avancem, que cada família prospere, Senhor, em todas as áreas, cheias do Teu Espírito Santo. Reveste, Senhor, o meu irmão de autoridade, de virtude do Teu Espírito, para manifestar, Senhor, as grandezas do reino, Paizinho, liberando cura, liberando, Senhor, libertação, salvação, Pai. Em o nome de Jesus Cristo nós oramos e nós te engrandecemos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Meu amado irmão, seja cheio do Espírito Santo. Busque o falar em línguas e a tua vida será transformada. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aleluia, coloca nos comentários e eu peço para você, coloca o teu testemunho, como que era a tua oração, como que era a tua vida de crente antes e como que é agora que você fala em outras línguas. Amém? Deus te abençoe e durma com o Espírito Santo.